Olá, meu nome é Marcos, eu sou quase cego e depois de muito tempo, esse é mais um vídeo para o canal Quase Cego. E nesse vídeo eu queria compartilhar uma experiência muito interessante que eu tive algumas semanas atrás sobre a questão da relação das pessoas com deficiência, né, com as pessoas não deficientes. Eu estou num curso de História e como né, eu sou baixa visão, mas como eu não consigo ler em tinta, né, nas fontes convencionais, né, ao menos né, ampliadas, então eu uso leitor de telas, né, para quem já conhece, para quem está familiarizado com o NVDA, é esse leitor de telas que eu utilizo. E na faculdade tem um centro que faz um processo de digitalização, de adaptação dos textos que eu utilizo no curso, ou para formato PDF, ou formato doc, enfim, um formato que é acessível e que esse sintetizador consegue processar. Então eu aprendo tudo, né, ouvindo. E então você tem ali alguns monitores, né, que fazem esse processo de adaptação, de adequação desses textos. E um dia, né, há poucas semanas atrás, numa conversa com um desses monitores que estava deixando né, a monitoria, porque ia assumir uma outra posição em um outro projeto e tal. E eu achei bem interessante, sim, porque eu fiquei refletindo sobre muitas pessoas né, com deficiência que eu conheço, óbvio, não todas, né? Mas muitas entendem que a gente tem que brigar o tempo todo, né? Que só vai com... Eu já pensei dessa forma, né? Houve um momento em que, na minha vida, em que eu fiz muitas inimizades, né? Eu consegui muitos desafetos aí, porque eu achava que tinha que brigar o tempo todo, porque eu achava que as pessoas tinham que saber a meu respeito, as pessoas tinham que saber sobre deficiências, as pessoas tinham que entender que, afinal de contas, eu tenho uma necessidade e elas têm que se virar para tornar o mundo acessível. Na verdade, existem leis que garantem, né, que prevêem tudo isso, enfim, aquela coisa, isso é outra discussão. Mas quando eu deixei né, dessa perspectiva, quando eu mudei a minha perspectiva, a minha mentalidade nesse sentido, não estou dizendo que não tem momentos que você não vai ter que fazer valer o teu direito, isso é óbvio também, não estou dizendo que a gente vai ser, não dá para, lamentavelmente tem momentos que você vai ter que ser ríspido, né? Você vai ter que brigar, você vai ter que discutir, você vai discutir no bom sentido, né? Você vai ter que ser mais enfático, você vai ter que ser mais reticente, incisivo, né? Porque tem pessoa que infelizmente tem preconceito e não vai, simplesmente não vai querer, né? Entender a sua condição de pessoa com deficiência e as suas necessidades de adequação né? Dos espaços físicos, enfim, dos processos e às vezes da própria postura né? dela em relação a você, pessoa com deficiência, né? Mas então eu mudei um pouco essa minha postura, né, de brigar tanto, de querer conseguir, né, convencer, de querer forçar as pessoas a se adequarem, né, à minha necessidade, mostrar isso, né, na base da força, ou sempre sendo rude. Eu passei a conversar mais com as pessoas e essa monitora, ela compartilhou comigo o quanto ela tinha aprendido, né, nesse processo, nessa relação, né, dessa monitoria, né, você acaba tendo que conversar, você conversa, você troca ideia com o monitor te pede informação a respeito da sua condição, de como você é, de como você vê, de como você não vê, o que você vê, o que você não vê, para que ele possa desenvolver um trabalho que te sirva, que te seja útil, que seja funcional a você, né? Porque não adianta simplesmente ir lá só fazer a coisa do jeito que ele acha que tem que fazer, sem consultar a pessoa com deficiência para a qual ela está adaptando, para a qual ela está adequando um conteúdo. Então, nessas conversas, eu passei a ser mais tranquilo, a ser mais simpático e conversar de boa, mesmo em momentos, né, que de repente ele dava vontade de brigar, dava vontade de falar alguma coisa, você dá uma respirada, para e pensa, e não, é isso, é assim, funciona dessa forma. Então passei a conversar mais com as pessoas, a dialogar mais com as pessoas, e essa pessoa de um outro curso, né, que não é o curso de História, que estava prestando essa monitoria para mim, ela
foi compartilhar de como ela cresceu, né, enquanto pessoa, enquanto na percepção dela a respeito das pessoas com baixa visão especificamente, né, que foi a percepção dela, né, como ela entendeu, ela que não tinha, nunca teve nenhum contato familiar, nenhum contato profissional e nem no curso que ela estava fazendo com uma pessoa com deficiência, né, no seu dia a dia, enfim, com baixa visão, que foi o caso bem específico que ela citou. Ela pôde perceber, né, na nossa relação, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, né, no tempo, né, em que ela foi minha monitora no curso, da independência da pessoa com deficiência, né? Então essa relação pode desconstruir, né, no pensamento dela uma série de preconceitos, né, de ideias pré-estabelecidas a respeito de uma pessoa com deficiência visual, né? Ela pôde entender sim que uma pessoa com baixa visão, com deficiência visual, muito embora seja limitada por uma deficiência, ela pode ser uma pessoa autônoma e ela pode sim cooperar com a formação, com o crescimento de outras pessoas, né? E isso ela compartilhou em questões técnicas, né? O quanto ela aprendeu, né, comigo acerca de questões técnicas, né, da própria informática, no próprio processo de adaptação dos textos e também nessa autonomia que a pessoa com deficiência, com baixa visão, no caso, né, pode ter, que ela, por nunca ter tido, né, uma relação com pessoas nessa condição, não imaginava, né, que uma pessoa com deficiência visual, baixa visão, poderia ser tão independente, né, como ela percebeu que eu sou. Não é? Então é interessante essa postura aí, pessoal. Né? Tem hora que a gente tem que brigar mesmo, tem hora que, né, a gente tem que fazer valer o direito e não dá para ser simpático o tempo todo, mas também não é muito produtivo ser antipático o tempo todo, né? Porque é o que eu sempre penso e é uma coisa que eu carrego comigo. Eu prefiro muito mais num diálogo, né, num ambiente de diálogo, de debate, convencer, demonstrar para a pessoa na prática que tais, né, que essas leis, que várias leis que existem, né, como essas leis podem contemplar e melhorar, amenizar, né, o dia a dia das pessoas com deficiência, do que simplesmente cobrar dela e exigir, mostrar para ela, né, jogar na cara dela o tempo todo que existe uma lei e que ela é obrigada a cumprir, né? Muito mais fácil, muito mais produtivo você convencer a pessoa do para quê, da função da lei e dos benefícios que essa lei pode produzir na vida das pessoas com deficiência, do que simplesmente dizer para ela o tempo todo que ela é obrigada a cumprir, porque é uma lei, né? Então, pessoal, é isso. Se você gostou, se você curtiu, se você tem alguma experiência nesse sentido, se você tem a mesma opinião, se você tem outra opinião divergente, né, diversa, diferente dessa minha, né, compartilha aí no canal, dá o seu like aí, dá a sua opinião, dá o seu feedback aí, vamos trocar uma ideia e vamos crescer junto. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.